Olá, meninos, tudo bem? Vamos trabalhar agora o primeiro capítulo da frente A aí, né? Citoplasma, tá bom? Capítulozinho bem simples, tá? Vamos trabalhar ele aí. Não é uma aula demorada, é mais conceitos que vocês até já têm uma noção. Então vamos agora para o material aqui. Bom, o nosso citoplasma ele é dividido no hialoplasma. O que é o hialoplasma? O hialoplasma é a parte líquida do citoplasma, tá? É onde nós estamos aí, digamos assim, temos substâncias químicas dissolvidas, né? Inclusive, o hialoplasma ele possui dois tipos de densidade diferente. O citosol, que ele é um material gelatinoso, tá? Essa consistência é variável. E o citogel, também conhecido como ectoplasma, tá bom? É uma região mais densa, próxima ao núcleo aí. A principal função do hialoplasma é promover o movimento que ocorre dentro da célula. Esse movimento que ocorre dentro da célula é chamado de ciclose, tá? É um movimento celular que ocorre no hialoplasma, tudo bem? Dentro do hialoplasma, nós também vamos encontrar o citoesqueleto. O próprio nome já diz, né? É uma estrutura formada principalmente por proteínas que tem a função de dar fórmula, de promover sustentação, tá? Então, ele tem a função de manter a forma celular, de promover a sustentação, de formar estruturas como microvillosidades, como cílios, e também proporciona aí um movimento, né, que é o que nós acabamos de ver. A ciclose ela é proporcionada aí pelo citoesqueleto. Então, o próprio nome diz, citoesqueleto é formado principalmente por microtúbulos de proteínas, né, microfilamentos, que tem a função aí de promover, de dar forma à célula, de possibilitar os movimentos celulares e de formar ainda estruturas internas, como microvillosidades e cílios, ok? Bom, dentro do citoplasma, nós também temos, né, os organoides, também conhecidos como organelas citoplasmáticas. A primeira organelas que nós vamos analisar aí são os ribossomos. Os ribossomos eles possuem uma única função: síntese proteica, né? Produção de proteínas, tá? Esses ribossomos, geralmente vêm associados a um RNA ribossômico, né? Conhecido como polirribossomo. São eles que são responsáveis, né, por ter aí essa função de produzir proteínas. Veja, os ribossomos são as únicas organelas que estão presentes tanto em células procariontes, que são de bactérias, quanto em células eucariontes. Tá? É a única organela presente nos dois grupos celulares. Tudo bem? Então, no caso dos eucariontes, os ribossomos eles podem estar livres no citoplasma, como eles também podem estar associados ao retículo endoplasmático rugoso, que já nós vamos falar para vocês. Tá? Então, a principal função dos ribossomos é produzir proteínas, certo? Eles são formados por duas subunidades, ó, uma subunidade menor, uma subunidade maior. Geralmente, eles vêm associados a um RNA mensageiro, que é o que vai determinar o processo de síntese proteica. Tudo bem? Bom, retículos endoplasmáticos são dois. Eu costumo dizer que os retículos endoplasmáticos são as fábricas da nossa célula. É justamente neles onde vai ser fabricados todas as substâncias celulares, tá? Esse retículo, ele é dividido em duas partes. Retículo endoplasmático rugoso. E por que ele é chamado de rugoso ou granuloso? Porque ele possui ribossomos na sua membrana. Ó, eles ficam bem próximo do núcleo, ó. Porque a função do retículo endoplasmático granuloso, também conhecido como retículo endoplasmático rugoso, é a mesma dos ribossomos: produzir proteínas, tá? Produzir proteínas, ok? Então, a função do retículo endoplasmático granuloso é a produção de proteínas. Quando eu digo proteínas, eu também estou dizendo de hormônios, de enzimas, tá? Então, tudo isso é produzido pelo retículo endoplasmático rugoso, ou também conhecido como granuloso.
e também conhecido como HER. Como eu disse para vocês, esse nome aqui, ó, granuloso, ele se dá porque na membrana do retículo nós temos aí ribossomos. Então, a função dele é a produção de proteínas. Já nós temos o outro tipo de retículo, conhecido como retículo endoplasmático não granuloso, ou retículo endoplasmático liso, também conhecido como REL. Tá? A principal diferença é que ele não tem os ribossomos, certo? E ele tem a função de quê? Primeiro, produzir lipídios e hormônios lipídicos. Depois, nós dizemos que o REL ele possui a função de promover a desintoxicação celular. Como assim? Todas as vezes que nós ingerimos substâncias químicas, como, por exemplo, medicamentos, né? A desintoxicação, a degradação dessas substâncias, ela é feita pelo REL, lá a nível de fígado. E o REL também tem a função de promover o que nós chamamos de armazenamento de cálcio, tá bom? Então, nós temos aí, ó, produção de lipídios, desintoxicação celular e o armazenamento de cálcio. Bom, complexo de Golgi é uma organela bem interessante. O complexo de Golgi ele é formado por sacos, né? Vesículas em forma de sacos. Esses sacos, eles não, né, se ligam entre si, certo? Eles ficam empilhados aí, certo? É como se fossem umas bolsas achatadas, certo? E ele tem a função, eu costumo dizer que a função do complexo de Golgi é a função do correio. Qual que é a função do correio? Receber, né, armazenar e secretar, certo? E secretar substâncias. Então, tudo que é produzido nos retículos é armazenado no complexo. A principal função, certo? A principal função é justamente, armazenamento e secreção de substâncias. Tudo bem? Bom, além da função de armazenamento e secreção de substâncias, eles têm outras funções, como, por exemplo, produção de polissacarídeos, que são substâncias, né, a nível de carboidratos, formação do glicocálice, né, processamento e armazenamento de enzimas, formação dos lisossomos, certo? E outra importante função, formação do que a gente chama de acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é uma bolsa cheia de enzimas na cabeça do espermatozoide que serve para facilitar a penetração do espermatozoide no óvulo. Então, veja, ele tem uma série de funções. Primeira função, e mais importante, promover o armazenamento e a secreção de substância. Tudo que é produzido no retículo é enviado no complexo. Então, ele promove aí o armazenamento e a secreção de substâncias, tá? Promove a formação de polissacarídeos, como, por exemplo, os que existem no glicocálice, formação dos lisossomos e promove também a formação do acrossomo. O que é o acrossomo? É uma bolsa cheia de enzimas que existe na cabeça do espermatozoide, tá? É uma bolsa cheia de enzimas que existe na cabeça do espermatozoide. Isso serve para quê? Para facilitar a penetração do espermatozoide no óvulo. Tudo bem? Beleza, meninos? Lisossomos. Os lisossomos, eles são substâncias responsáveis pela digestão celular, né? É uma organela vesicular, né? Uma pequena vesícula. Dentro dela possui enzimas digestivas, como, por exemplo, as hidrolases ácidas, extremamente potentes. E a função dos lisossomos é promover a digestão celular, tá? Eles são formados a partir do retículo rugoso e a partir do complexo de Golgi, né? Porque o complexo de Golgi, né, ele transporta substâncias a partir de pequenas vesículas, conhecidas como vesículas de transporte. E num desses processos, essa vesícula de transporte, ela forma o que a gente chama de lisossomos.
tá? A principal função dos lisossomos é digerir estruturas. Porém, de acordo com a origem da estrutura, nós temos vários processos que envolvem o lisossomo. Por exemplo, autofagia é quando o lisossomo digere partes da própria célula ou que estão com defeito ou que estão velhas. Por exemplo, quando uma mitocôndria apresenta defeito, tá? Quando uma mitocôndria apresenta defeito, certo? Ela tem que ser eliminada para que outra organela, tá? Para que outra organela ela seja colocada no lugar dela, tudo bem? Então ela tem que ser destruída. Quem faz essa destruição? Os mitocôndrios. Os lisossomos, desculpa. Os lisossomos é que são responsáveis por essa destruição dessa mitocôndria, tá? Então, como eu disse para vocês, a autofagia é quando os lisossomos digerem parte da própria célula, ou porque estão velhas, ou porque estão com defeitos. Tudo bem? Heterofagia é quando os lisossomos digerem, né, substâncias que penetram na célula. Se for uma substância sólida, o lisossomo vai fazer o que nós chamamos de fagocitose. Se for uma substância líquida, é o que nós chamamos de pinocitose. Mas o que é a heterofagia? A heterofagia nada mais é do que a digestão de substâncias que penetram na célula, tá bom? A digestão de substâncias que penetram na célula, ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Beleza? Tranquilo? Ok? Beleza, meninos? Alguma dúvida? Não? Então, continuando, tá? Vamos continuar, certo? Então, apoptose celular. A apoptose celular é um mecanismo que nada mais é do que uma morte programada de célula, tá bom? Não necessariamente isso aqui está ligado aos lisossomos, tá? Então, não necessariamente isso aqui está ligado aos lisossomos. Ele só está trazendo aí o que é a apoptose. A apoptose nada mais é do que uma morte programada de células. Em alguns momentos, em alguns processos específicos, nós temos aí, por exemplo, a utilização de determinadas células somente por um período. Um exemplo disso aqui é o que acontece com a cauda do girino. O girino, que é aquela larva do sapo, ele tem cauda somente na fase larval, enquanto ele é aquático. Depois que ele passa para a terra, aquela cauda não deve mais existir. Então, com o passar do tempo, as células que compõem aquela cauda, elas vão sendo destruídas por apoptose celular. Tá? Apoptose celular. Tudo bem? Então, veja só, a apoptose celular é uma morte programada de células, tá bom? Não acontece por conta dos lisossomos. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá certo? É só um fenômeno também de digestão que não está ligado com os lisossomos. Pronto. Autólise. Autólise é quando ocorre uma morte total das células por algum defeito, como, por exemplo, uma doença chamada de silicose. A silicose é uma doença que ela promove o endurecimento da membrana do lisossomo e aí ele se rompe, liberando as enzimas, as hidrolases ácidas, na célula, causando a morte total da célula. Tá? Então, um exemplo disso aqui, tá? É uma doença chamada de silicose. Tudo bem? Bom, outra organela, peroxissomos. É uma organelazinha esférica que dentro dela possui uma enzima chamada de catalase. A função dos peroxissomos é destruir um composto que a nossa célula forma naturalmente, o peróxido de hidrogênio. Vocês conhecem mais comumente como água oxigenada, tá? Então, a água oxigenada, ela se forma dentro das nossas células, só que ela é tóxica. Ela tem que destruir, ela tem que ser destruída para que a nossa célula não morra tóxica.
né? E quem faz a destruição do peróxido de hidrogênio são os peroxissomos. Dentro dos peroxissomos, nós temos uma enzima chamada de catalase. É ela que vai quebrar a água oxigenada, produzindo oxigênio e água normal, fazendo com que a nossa célula não sofra lesão. Tudo bem? Uma outra função dos peroxissomos é a degradação de álcool. O álcool é degradado no organismo, né, pelos peroxissomos das células do fígado. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida sobre isso? Nos vegetais, os peroxissomos são chamados de glioxissomos. Centríolos são organelas que têm uma particularidade. Não existe em célula vegetal. Os centríolos só existem em célula animal. Tá? Os centríolos não existem em célula vegetal, só existem em células animais. E eles têm uma função de ser responsável pela produção dos cílios e dos flagelos, que são as estruturas de locomoção. Flagelo, por exemplo, é aquela cauda do espermatozoide. Tudo bem? Eles também têm a função de promover a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, tá? E também são responsáveis pela formação dos nossos citoesqueletos. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Perguntas? Beleza? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, podem me procurar. Beijão, fiquem com Deus, ok? E até a próxima. Certinho? Até mais!